Boa noite a todos. Que o Mestre amado nos dê inspiração para este momento e a nossa fala seja para vocês também daquilo que podemos ouvir. Agradecemos a presença de vocês, agradecemos por estar mais uma vez nesta casa que sempre nos recebe muito bem. Faço um agradecimento especial à Silvia, porque quando ela me convidou a vir fazer a palestra, ela me sugeriu um tema. E ao me sugerir o tema, eu disse a ela, eu conheço, já falei bastante sobre trabalhadores da última hora. E eu confesso a vocês, com toda a sinceridade, eu li uma porção de vezes esse capítulo. E observe bem, eu li. No momento em que estava à procura de preparar a palestra, eu estudei este capítulo. Maravilhoso. Eu vi coisas que a gente não vê quando lê. Por isso, minha gratidão à Silvia por ter proposto esse tema. Trouxe muita luz à procura que a gente está fazendo. Este tema faz parte de uma fala de Jesus no momento em que ele trouxe mais uma parábola. Lembrem-se, vocês já ouviram falar muito sobre isto. A parábola era utilizada por quê? Porque era a linguagem simples que o povo tinha e era um ensinamento como uma história. Então, nesta parábola, que é conhecida como os trabalhadores da última hora, Jesus começou a dizer, o reino dos céus, nós que somos cristãos, o reino dos céus é o reino do Cristo, que está contido no reino de Deus, como todas as outras seitas religiosas também estão. Esta especificamente é o reino dos céus, é o reino dos cristãos. E Jesus utilizou uma linguagem assim, o reino dos céus é semelhante a um pai de família, dono de uma vinha, que saiu bem de madrugada a procurar trabalhadores para a sua vinha. A gente não pode esquecer que o reino dos céus, por fazer parte do reino de Deus, na fala de Jesus por uma parábola, estava sempre se referindo àquilo que ele quis implantar e a tentativa daquele tempo até agora, de construirmos a obra divina nos nossos corações. Vocês já viram que não existe céu, não existe inferno. O céu é algo interno. Então o reino dos céus também é interno. Este senhor dono de uma vinha, chegando de madrugada na praça, a praça era um local onde os trabalhadores que procuravam trabalho ficavam, ele chamou alguns trabalhadores para a sua vinha, dizendo a eles que pagaria a eles 1 denário pelo dia de trabalho. Lá na parábola fala assim, na primeira hora ele encontrou esses trabalhadores. Na situação daquele tempo, comparando com agora, a primeira hora seria 6 horas da manhã. Então ele buscou trabalhadores que começaram o serviço às 6 horas da manhã. Diz depois, na terceira hora, no nosso horário seria 9 horas, novamente o senhor da vinha foi à praça,
buscar trabalhadores para a sua vinha. E a estes ele disse: eu vos pagarei o justo. Lembre que os da primeira hora iriam receber um denário, que era uma moedinha de prata muito utilizada na época. É como se você chamasse um trabalhador e dissesse a ele: você trabalha o dia e eu te pago os R$100, te pago o dia. Para os da terceira hora, ele disse: eu vos pagarei o justo pelo seu trabalho. Ele era insistente. Algum tempo depois ele voltou. Na sexta hora seria 12 horas do nosso horário. E mais uma vez levou trabalhadores para a sua vinha, daqueles que estavam na praça. Com o mesmo tipo de promessa aos da terceira hora. Assim ele fez com os trabalhadores da nona hora, que seria 3 horas da tarde. E por fim, ele volta mais uma vez à praça, no que se chama a 1/10 hora. O que é a 1/10 hora? É a 11ª hora. O trabalho começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. 1/10 hora significaria para a gente que às 5 horas da tarde ele foi buscar trabalhadores. E não se falou em salário. Ainda na parábola é colocado o seguinte: no final do dia, às 6 horas da tarde, ele chamou o seu administrador, a pessoa que fazia os seus pagamentos, para que pagassem os trabalhadores do dia. E foi bem enfático ao dizer: comece pagando dos últimos chamados para os primeiros. Chegou aos trabalhadores que vieram às 5 da tarde e pagou um denário. Os outros ele foi pagando também um denário. O da nona hora, o da sexta hora, o da terceira hora. O da primeira hora começou a pensar assim: bom, se ele está pagando um denário para quem trabalhou das 5 às 6, nós vamos receber muito mais. Porque nós estamos aqui desde as 6 horas da manhã. E eles receberam um denário. Como é muito comum na nossa vida, eles reclamaram. E o Senhor disse a eles: eu estou pagando a vocês exatamente o que nós combinamos, o justo que nós combinamos. E aí surgiram as célebres frases que nós conhecemos até hoje. Os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos. Traduzindo, a importância que é dada é a entrega de quem realiza o trabalho. Não nos esqueçamos que ao se falar de uma parábola, ele usou aquilo que era o campo da matéria. Mas Jesus se referia ao campo espiritual, ao campo do alto. Então, quando ele diz que os trabalhadores iriam receber a mesma coisa, isso significa que ele estava falando da entrega que cada um teve. E é muito comum no meio espírita, e eu posso usar um exemplo meu mesmo, que eu estou há mais de 50 anos, eu nasci no lar espírita, e a gente às vezes vê um trabalhador que chegou ontem, e de repente ele já está trabalhando na nossa casa, ele já está trabalhando na cidade vizinha, já está se envolvendo num monte de projetos que nós há 40 e tantos anos na região nunca nos envolvemos. Então há uma entrega deste trabalhador com tudo aquilo que ele tem dentro da alma. Por isso, os últimos serão os primeiros serão os últimos. E ele colocou também nesse momento que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Porque de repente você chama a pessoa e a gente não sabe se ele vai querer ir. Eu tive um exemplo e citei na nossa casa esses dias.
A gente trabalha com construção civil na cidade de Castilho. E vinha um caminhão de telhas e o motorista me ligou às 5 e pouco da tarde, dizendo o seguinte: eu estou sozinho, eu preciso de gente para ajudar a descarregar as telhas. Eu disse a ele: bom, 5 horas eu já não tenho mais ninguém. Não, mas eu passo em Andradina, ali tem um local que sempre eu arrumo trabalhador. Mais ou menos 6 horas ele me liga de novo. E diga: eu não consegui trabalhador. Achei até os trabalhadores. Numa sexta-feira, perto de 6 da tarde, eles estavam tomando cerveja e disseram a eles: o meu dia já acabou, já trabalhei muito. Então não é por ser chamado que significa que há um atendimento dentro da lei espiritual. A pessoa precisa atender ao chamado. E ele ainda me disse: você consegue aí? Eu falei: não, aqui eu também não consigo. Então o chamamento não significa o atendimento. É importante nós estarmos onde vamos ser chamados. Mas mais importante é atendermos o chamado. Eu trouxe também uma visão que eu tive do que significa cada personagem desta parábola. No meu ponto de ver, o Senhor da vinha é Deus. Veja que ele foi na primeira hora, ele foi na terceira, ele foi na sexta, ele foi na nona, ele foi até a última hora buscar trabalhadores. Então, para mim, o Senhor da vinha é Deus. A vinha significa o universo. Para Deus, o universo. Para nós, o universo. Por exemplo, hoje o nosso universo é aqui. Amanhã, o universo de cada um é numa escola onde ele é professor, onde ele é diretor, onde ele é um funcionário. É na casa dele com a mãe, com o pai, com o filho, com a sogra, com o sogro. É no seu campo de trabalho está o seu universo. Então, a vinha significa universo dos trabalhadores. Os servos, aqueles que foram chamados. Na interpretação desta parábola, os servos são aqueles que trabalham com as almas. Algo mais ou menos como na exposição a gente estaria fazendo com vocês. De algum instante vocês poderiam dizer: bom, mas eu não consigo fazer uma exposição espírita. Ou nenhum tipo de exposição. Mas você vai ser um servo do Senhor da vinha quando estiver lá fora, mostrando as qualidades do ser espiritual que você é. Porque muitas das vezes, o único evangelho que alguém vai ler é olhar para a sua vida. E no momento em que você dá bons exemplos, ou eu, dando bons exemplos, que às vezes falar é fácil, fazer é um outro problema. Então, no momento que a gente dá bons exemplos, eu estou sendo um servo, estou trabalhando com as almas. No momento que eu estou numa fila de banco, em que eu tenho que ter um pouco de paciência, esse caixa não desenrola, mas que coisa esse caixa? Eu não estou mostrando paciência. A gente entendendo o ponto de vista do outro, nós estamos sendo servos do Senhor. Os servos que trabalham com as almas, direta ou indiretamente. O salário não é dinheiro, como nós pensaríamos normalmente. Porque se a gente começar a discutir aqui, aqueles trabalhadores da primeira hora, olhando do lado material, eles tinham muita razão. Aí eu trabalhei 12 horas, recebo um denário. O outro trabalhou 1 hora, recebe o mesmo pagamento. Não é justo. Mas o salário que Jesus se referia era da vida espiritual. Era do colo de Deus. Então, para chegar ao colo de Deus, não importa se você começou na primeira hora, na terceira, na sexta ou na última, mas desde que você se entrega realmente aos mandamentos enviados pelo Cristo, através do Cristo, você vai estar recebendo o salário. O salário é efetivamente o seu bem-estar interior, o reino de Deus, o reino dos céus, que é o reino interno. Então nós colocamos que salário não é dinheiro.
Salário é vida espiritual. É vivência, de acordo com as leis do Espírito. O salário é sentimento. E eu posso trazer a vocês assim de muita literatura que eu tenho visto ultimamente, porque a gente ouve falar muito dos planetas de provas e expiações, e estamos entrando no mundo de regeneração. E a gente vê a literatura dizendo o seguinte: este século é século de desenvolver o sentimento. Então, salário divino é sentimento. É sentimento no bem. É viver em plenitude, e só se vive em plenitude quando se vive de acordo com as leis divinas. Estamos cansados de ver. Vimos Michael Jackson, um cantor fantástico. Revolucionou a música em tudo que você possa pensar. Dinheiro tinha muito, fama tinha demais, mas tinha um vazio aqui dentro imenso. Porque ele não estava dentro, não estou julgando ninguém, a gente está colocando superficialmente o que é que eu enxergo daquilo. Porque dinheiro, poder, fama e tudo que se pode pensar ele tinha. E ele não vivia satisfeito. Então ele não vivia em plenitude. E a gente só vive em plenitude quando se recheia por dentro da espiritualidade trazida pelo Cristo. Ali falou também de estar na praça. O Senhor da vinha foi à praça. Estar na praça traz um significado de estar à disposição para o trabalho no bem. Lembra que agora há pouco eu falei do trabalhador no sentido material? A gente às vezes encontra, às vezes meio-dia você busca alguém e fala: eu não, já foi metade do dia. Não vou trabalhar por esse pouquinho, não. Sempre é tempo do trabalho ser realizado no bem. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então, quando o Senhor da vinha vai à praça, estar na praça significa estar à disposição de fazer o trabalho na linha do bem. Enxerguei alguma coisa que seria assim: como Deus estaria enxergando, que é o Senhor da vinha, enxergando essa parábola que foi contada por Jesus. Aí é uma imaginação minha e eventualmente vocês poderão concordar ou não, porque é pessoal. Eu penso que Deus, como nos enxerga ao se falar em trabalhadores da sua vinha, como um imenso colar de pérolas, onde cada pérola é uma experiência por nós vivenciada. Nós temos experiências que deram certo, são experiências êxitos. Alguma coisa que a gente faz e a gente sente bem, porque fez de acordo com o mandamento divino. Mas tem momento que eu tratei mal algum companheiro meu. Então é uma experiência que não deu certo. Mas se eu souber tirar proveito daquela experiência, que lição ela está me trazendo, aquilo ali também é uma pérola. As dores que nós passamos fazem parte deste colar de pérolas. Saber entender a dor, saber entender o significado daquela dor. A doença é uma daquelas pérolas. Porque às vezes a cura da doença não significa realmente a cura do ser espiritual. Muitas vezes é necessário você passar por uma doença, porque aquilo te traz a pureza espiritual. Aí você estaria sendo um dos trabalhadores no bem, quando não mostra revolta pelas doenças, pelas dores. Por isso que a gente escreveu que entender a mensagem da parábola é vivenciar as virtudes. Quer dizer, eu posso chegar aqui e falar 1 hora, 2 horas sobre humildade. E vocês ouvirem. E de repente está ao lado de vocês uma pessoa humilde, que não precisa falar nada. E a lição é muito melhor, porque a leitura que a gente faz da humildade do outro vale mais do que muitas palavras. Então é a vivência. Nós estamos entrando na era do sentimento e da vivência, da ação. Não adianta eu falar um monte de coisas para vocês aqui
dos estudos feitos e chego ali fora, eu acabo criando confusão com alguém, maltratando as pessoas ao meu redor. Claro que a gente passa por isso. Ninguém está livre, ninguém vira santo de repente. Mas nós vamos aprender como é que eu vou trabalhar aquele momento de irritação que eu tive. Não fazer daquilo uma coisa que vai me fazer mal, porque vai fazer mal. Houve um momento em que você tratou mal alguém, daqui a pouquinho você acha um jeito de corrigir. Nem que seja por uma prece. Vi também alguns alertas que esta parábola estaria trazendo. E ela é bem enfática na nossa vida diária. Nós gastamos tempo demais com aquilo que é de menos. E gastamos tempo de menos com o que é de mais. O que significa esse alerta? Eu passo muitas horas do dia lutando pelo que é material. E algumas horas, eventualmente alguns minutos ou uma hora por semana, lutando pelo que é espiritual, ou tentando vivenciar a espiritualidade. Não há nenhum mal em que eu trabalhe para ter um bem-estar. Mas eu não posso fazer disso a finalidade e o objetivo único de minha vida. Aí é gastar muito tempo com o que é pouco. E pouco tempo com o que é muito. É mais ou menos como eu tropeçar em pedra pequena e eu nunca tropeço em pedra grande. Então, nas coisinhas pequenas, às vezes a gente não está trabalhando o ser espiritual que devemos ser. Numa síntese, o que é a vivência como ser espiritual, como trabalhador de todas as horas, ou até da última hora? É trabalhar os nossos sentimentos num pensar correto, num pensar na linha do Cristo. É trabalhar nossos sentimentos pensando no bem, pensando corretamente. Quando eu tiver um pensamento não muito bom, vou achar um jeito de substituir. Quando o meu sentimento é de alguma mágoa, vamos achar um jeito de fazer essa mágoa diluir, ou entender o que ela quer me dizer. Mas vamos trabalhar no pensar correto, no sentir corretamente, em falar palavras boas. E aí é uma coisa que nós fazemos muito. A gente entra numa rodinha que alguém está falando mal do prefeito. E nós entramos para falar mal do prefeito, dos vereadores, do presidente, seja lá de quem for, dos deputados. Quando isso não é da nossa vinha. Se o prefeito não age corretamente, isso daí é a cruz que ele vai carregar. É o que ele está criando para ele. É o hoje que ele está criando o amanhã dele. Mas nós fazemos isso. A gente entra e começa, você não sabe, foi o que eu vi. Quantos milhões foram desviados por esse cidadão? Nós fazemos isso. Então, se a gente não conseguir falar o bem, pelo menos não falemos nada. Estou trazendo o conselho do Cristo. E aí é bastante difícil para a gente mesmo. E viver sempre corretamente. Quando eu faço os três primeiros, a palavra, o sentimento e o pensamento, naturalmente eu vou para a vivência no sentido correto. Eu vivi muitos anos, enquanto criança, numa rua em que tinha muitos árabes, sírios e libaneses. E eu ouvia no cumprimento deles, eles utilizarem esta palavra, salam aleque. Perguntava, eles também não sabiam muito bem o que era, porque eram adolescentes igual a gente, ou crianças igual a gente. Aí um dia desses eu perguntei a um amigo nosso se ele sabia o que significava salam aleque. Falou, Edgar, eu acho que salam aleque, porque ele falou, eu já fui criado falando isso. Mas eu acho que salam aleque significa que o teu pensar, que o teu falar, que o teu sentir caminhem todos na mesma direção. Então a gente não precisa mais nada. O salam aleque, se estiver correto, seria isso. Se tiver alguém que sabe o que é depois, eu achei fantástico,
porque não é de uma seita chamada cristã, mas diz exatamente o que Cristo diz. Porque todos eles estão subordinados ao governador do universo, que é Cristo. Dentre os alertas, podemos colocar também: em qual praça devemos estar para atender aos chamados? Devemos estar nas rodinhas, falando mal do vereador, falando mal do companheiro espírita, falando mal de... a Silvia chegou ontem para o 0 de presidente do centro, eu já estou aqui há tantos anos, nunca me chamaram para trabalhar. O seu Cristóvão, põe o nome dele lá quando trabalha, não sei se é asilo. Quer dizer, a gente às vezes tem isso na própria casa. Os melindres que criamos entre nós mesmos ou entre nós e os outros. Então, devemos estar nessa praça? Não. A praça que devemos estar é aquela enunciada pela linha de pensamento do Cristo. Pensar como Jesus pensou, falar como Jesus falou, sentir o que Jesus sentiu, vivenciar como Jesus vivenciou. Para nós seria assim: aceitar o convite. Você foi chamado? Aceite o convite. Aceite o convite e você vai ver que devagarzinho você vai estar trilhando o caminho da luz. O que é trilhar o caminho da luz? Hoje nós estamos com muitas dificuldades num planeta de provas e expiações. Mas à medida que formos evoluindo, vamos chegar a espíritos puros. Todos vamos chegar. Ou com 1000 anos, ou sei lá com mais, ou então com menos. Mas todos vamos chegar. Todos vamos passar por um ser como Chico Xavier, como Irmã Dulce, como o Francisco de Assis, e vamos continuar. Nós vamos chegar a espíritos puros. Essa é a única lei que não tem jeito de fugirmos. E depois disso ainda vamos continuar até chegarmos a ser um Cristo, que é muito além de um espírito puro. Entendi desta parábola também que existem coisas necessárias e coisas supérfluas. Que é mais ou menos assim: eu trabalho para ganhar o pão, mas daqui a pouquinho eu já estou trabalhando para ganhar a manteiga para colocar nesse pão. Mais uns dias eu estou trabalhando para colocar ali uma geleia e alguma coisa mais nesse pão. O que a gente está querendo dizer é que a gente está saindo do necessário e indo para o supérfluo. Então o necessário que é a construção do homem de bem. Trabalhar, usufruir das coisas materiais, mas sempre com o sentido espiritual. O ser moral é o ser que vai chegar ao espírito puro. É o ser que vai estar na vinha do Senhor, no colo de Deus. Por isso a gente tem que olhar sempre a realidade sobre um prisma espiritual. Até porque a realidade, eu falo que isso aqui é concreto, a ciência física hoje já prova que isso aqui não existe. A gente não vai entrar nesse detalhe, porque aí é outra palestra de muito tempo. Mas a gente pode colocar assim: Edgar, trabalhe na matéria, trabalhe no teu serviço, mas não perca de vista o ser espiritual. Trate bem o seu funcionário, aceite bem as ordens do teu superior e caminhe seguindo as pegadas do Cristo. Então a gente colocou aí: não abandonar o que é da matéria. Bom, está se falando muito em espiritual, vamos deixar o que é da matéria para lá? Não, de jeito nenhum. A matéria está aí, está evoluindo junto conosco. Nós vamos evoluir como espíritos. A matéria vai evoluir enquanto nós evoluirmos também. A proposição que vimos nesta parábola é de um novo paradigma. A nossa vida hoje é de muita competição. Mas eu entendo naquela parábola que o paradigma colocado é o da cooperação. E eu ouvi ontem, achei interessante aquela fala, de um senhor que viveu ajudando numa tribo africana durante mais de 20 anos, auxiliando aquele pessoal. E ele ouvia muito essa palavra, que eu não sei se escreve desse jeito, Ubuntu. E ele estava trabalhando por ali, não preocupado muito com isso, não. Um dia ele realizou ele comprou um monte de balas
de guloseimas. Formou um saquinho, pendurou no galho de uma árvore, chamou a garotada que estava ali perto e disse para eles: eu vou contar até 3. Vocês vão sair correndo quem chegar primeiro e pegar o saquinho de guloseimas, o guloseimas será deles. Será dele. Então ele fez 1, 2, 3. E ele quase caiu de surpresa. Porque as crianças todas deram-se as mãos e correram juntas. E uma ajudou a outra a chegar onde estava aquele saco de guloseimas, retiraram e vieram repartindo as guloseimas. E ele: que é isso? Não foi isso que eu combinei com vocês. O que vocês fizeram? As crianças: Ubuntu. O que é Ubuntu? Cooperação, divisão. Até comento com vocês assim, como professor de física, a gente tem muita curiosidade em determinadas coisas. Quando Jesus repartiu, pegou aqueles 7 pães e repartiu para uma multidão, eu fiquei entendendo que a lição era como repartir o pão. O que ele fez para repartir o pão? Para repartir não, para multiplicar. Eu falei errado, vamos voltar. Que ele pegou os pães e foi dividindo, tirando um pedaço para cada um, multiplicou os pães, repartindo pedaço a pedaço. Como que ele fez isso? Como é que ele andou sobre as águas? Mas não era essa a pergunta. E não era essa a lição. A lição era repartir o pão. Como é que ele fez aquilo? Não importa. Não importa se Jesus nasceu no século 0 ou se nasceu um pouquinho antes. Não importa se viveu 33 ou 38 anos, a gente vê muito esse tipo de discussão. Importa que ele pregou a solidariedade, o desapego material, a pureza de coração, para chegar a espírito puro, a pureza de coração. E nós fazemos isso aprimorando o material. Então hoje nós temos um microfone para falar com vocês. Sermão da Montanha e todas as falas de Cristo foram feitas diretamente. Há alguma coisa por trás disso, mas ele falava direto, não tinha microfone. E outras coisas boas que nós temos aí. Então nós vamos aprimorar e utilizar do material, mas aprimorar também o espiritual. E mais uma vez dizemos assim, a última hora é quando eu me disponho ao trabalho no bem. A última hora é do tempo de Deus. Então pode ser em qualquer tempo, com qualquer idade, nós podemos atender ao chamado. Nem por isso a gente vai pensar assim, bom, depois que eu aposentar, aí eu vou me dedicar à causa espiritual. Depois que eu conseguir equilibrar financeiramente minha vida, eu vou me dedicar à causa espiritual. O nosso Chico, se fosse pensar assim, não tinha escrito talvez nem um livro. Que tinha muita dificuldade financeira, tinha muito problema físico. Ninguém vai falar que ele era doente, porque uma pessoa que trabalha o dia inteiro, depois até 5 horas da manhã, tira uma foto sorrindo, não é doente. Ele podia ter doença, mas não era doente. Mas ele atendeu ao chamado. Claro que a gente não pode dizer que ele é um trabalhador de última hora, porque ele é um trabalhador de todas as horas. Por isso é um exemplo. Mas o convite que vai ser feito para mim e para vocês é assim, em cima daquilo que eu posso fazer. Tem coisa que eu não consigo fazer. Então eu não preciso, de repente, querer fazer muitas coisas. Eu vou ouvir o chamado e dentro daquilo que eu posso atingir, eu vou fazer o meu trabalho no bem. Então ouçamos o chamado e corramos para a praça. E não esquecer de modo nenhum que desde há 2000 anos, quando Cristo veio conversar conosco, ele já estava chamando a atenção para os fenômenos morais. Quando Allan Kardec começou a procurar saber alguma coisa sobre o Espiritismo, tinha as mesas girantes respondendo, manifestação de tudo quanto é lugar. Hoje talvez isso não seja muito necessário não. Se você trabalhar você e se aprimorar moralmente, criar um fenômeno moral para você, você já está atendendo o chamado.
vi também algumas propostas nesta parábola do trabalhador da última hora. Uma delas muito falada no meio espírita: ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então, a cada dia, ser melhor. A cada dia eu vou nascer para mim, que significa que eu cheguei à noite e pensei, puxa, não fiz uma coisa boa nesse dia. No dia seguinte, faça direitinho, faça o melhor que você puder. Então, nasça para você mesmo. Produza uma renovação interna, que quando você consertar o que está internamente desajeitado, tudo que vem de dentro para fora se acerta. Então, se eu me corrigir por dentro, o que tem por fora vai se acertar. Ou seja, se eu trabalhar o espiritual, o material se resolve naturalmente. Isso é um despertar para as causas do espírito. A gente coloca uma proposição em cima e embaixo o que ela significou. Eu achei importante que eu me vi nessa última fala que está desse quadro, nessa primeira fala, aliás, desse quadro. É inadiável, quer dizer, eu não posso adiar. Nós já vivemos um monte de encarnações, eu vou continuar vivendo outras encarnações, o que eu não consegui fazer nessa eu faço depois. Não adie, não. Outro detalhe importante, é intransferível. Posso dizer para minha esposa, você, hoje eu não vou no centro, não, reza por mim, faça uma oração por mim, faça uma vibração por mim. Não é intransferível. É seu o trabalho, é de outro. Então, menos competição, nós já repetimos, mais cooperação, mais solidariedade. Porque nós somos senhores e criadores, co-criadores do nosso destino. Criamos hoje alguma coisa que vamos ser amanhã. Isso é um despertamento espiritual. No despertamento espiritual é importante a gente pensar assim, o que eu fiz ontem? Pode ser ontem, quarta-feira. Pode ser ontem, em janeiro. Pode ser ontem, há 5 anos. Pode ser ontem, em outras encarnações. O que eu fiz ontem define exatamente o que eu estou sendo hoje. E esta é a melhor encarnação que eu tenho. Pode ter certeza absoluta, e de vocês também. Agora, o que eu fizer hoje vai criar o meu amanhã. Por isso eu não posso culpar ninguém por algo que venha me acontecer. Só um alerta. A gente faz muito isso, das nossas horas do dia. Perdemos muitas horas do dia com azedumes, com aborrecimentos. Lembra que eu falei? A gente não tropeça em pedra grande. Nós tropeçamos em pedras pequenas. A incompreensão, as desavenças, ressentimentos, prepotências, as nossas arrogâncias. Por que nós temos tudo isso? Falta trabalhar para que isso não se torne um hábito em nossa vida. Preocupamos às vezes com coisas que vão acontecer ou até que nem vão acontecer. A maioria das horas de nossa vida a gente vive na pós-ocupação. Quer dizer, depois que aconteceu eu fico me culpando por alguma coisa que eu fiz. Ou eu fico, aí eu estou no ontem. Ou então eu fico na pré-ocupação, pensando em algo que nem sei se vai acontecer. A vida é para ser vivida no presente. É por isso que por isso já se diz presente. A vida é um presente. Voltando à parábola, a gente coloca assim, existem pessoas que esperam o convite. Tinha gente o dia inteiro na praça ali, esperando o convite. Nos trabalhadores da 1/10 hora, eu não falei a vocês, porque eu deixei para falar agora. Mas o senhor da vinha perguntou a eles, por que estão na praça sem trabalho? Porque ninguém nos chamou. Ninguém nos chamou. Então tem gente que aceita o convite e vai ao trabalho. Tem outros que deixam o tempo passar. Mas sempre é tempo de iniciarmos a nossa transformação. E essa transformação é moral. A transformação moral, coloquei apenas alguns itens, vocês conhecem bastante, porque já estudaram muito.
Escolha a paciência, escolha o perdão, escolha a bondade. Lembra do BIP? Benevolência, indulgência, perdão. Escolha as virtudes da caridade. E não tenha só a intenção. Aí eu tenho vontade de ser bom. Seja bom. Tem um amigo nosso de Campo Grande, Dr. Décio Iandoli, se vocês ouvirem palestras dele, são ótimas. Ele disse que um dia estava conversando com os amigos sobre espiritualidade e um amigo falou para ele assim: você se faz de bonzinho, você não é bonzinho. Então disse que subiu aquela raiva dele com ele. E ele é mais ou menos do tamanho do Cláudio, assim, né? Falou, eu tive vontade de esganar, de se pegar no pescoço daquele camarada. Mas depois eu pensei bem, de fato eu não sou bonzinho. Mas ele ainda trouxe uma fala que eu achei interessante. Mas eu vou continuar me fazendo de bonzinho, porque eu faço de bonzinho, faço de bonzinho. Quando eu perceber, eu estou sendo bonzinho. O que ele quis dizer? Que devagarzinho a gente vai aliando a intenção com a ação. O primeiro passo para se chegar a algum lugar é decidir que não interessa mais ficar onde eu estou. Nós estamos muito acomodados, principalmente se a gente chegou a uma situação financeira boa, a gente se acomoda muito. Do lado espiritual, não interessa onde você está. O nosso Cristo, quando ele veio pela primeira vez para começar alguma coisa na terra, ele já era Cristo, que é muito acima de um espírito puro. Dizem os estudiosos que é mais de 50 milhões de anos para se chegar a um espírito da categoria do Cristo. Então não vamos parar de jeito nenhum. Não interessa para a gente ficar onde estamos. Podemos receber o bom salário praticando as boas ações. E lá tem, numa fala de um espírito, tem algo muito pesado para a gente. Que ele não fala assim, espíritas. Porque na realidade, de todas as seitas religiosas, o espiritismo foi a última que surgiu. Então nós somos os trabalhadores da última hora. Mas ele não coloca espíritas, ele coloca os bons espíritas. Aqueles que praticam a caridade, a benevolência, os ensinos do Cristo. Eles são os trabalhadores da última hora. São eles que aceitaram o chamado. Não esquecer que Cristo faz morada em nossos corações. Lembra que ele disse assim, antes de vocês existirem, eu já existia, eu já era. Também ele disse, eu estou em vós, vós estáis em mim. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Para dizer que todos somos filhos de Deus. E Deus é tão perfeito que nos criou dentro dele. Então somos uma partícula do divino. Que coisa melhor que isso? Em todas as nossas células tem alguma coisinha do divino. E o salário é sempre um só para o trabalhador da última hora, para o bom espírita. O reino dos céus, o colo de Deus. Isso aqui não está na parábola, mas eu achei interessante de a gente pensar como uma criancinha. Como é que a gente enxerga uma criancinha? Com pureza. Mais ou menos seria como se eu dissesse assim, bom, eu já estou ouvindo e estudando há 50 anos no Espiritismo. Que eu vou lá ouvir o Cláudio falar? Que a gente já levou o Cláudio na nossa casa. Que eu vou ouvir ele falar? Então eu não estou sendo a criancinha que é filho de Deus e que Jesus disse, deixa vir a mim as criancinhas. Porque qualquer fala sempre traz um bem muito grande para nos levar à pureza de coração. Jesus colocou muito claro, se me amais, guardai meus mandamentos. Guardar não é, está aqui o mandamento dele. Guardar não é chegar na última hora e dizer, eu me arrependo de tudo e eu estou salvo. Guardar os mandamentos de Cristo é colocar em ação aquilo que ele disse para fazer. E sempre que você tiver em dúvida, vá pelo caminho do coração. O coração não encaminha errado, não te traz nada errado, não te ensina a ir por outro caminho. A gente fecha o trabalho de hoje com
uma fala que é de Raul Teixeira, e é um tributo que a gente faz a esse grande orador espírita. Ele falou do voo da águia. É assim, nós começamos com uma história, com uma parábola. Nós vamos terminar com uma história, praticamente como uma parábola. Diz o Raul Teixeira nesta fábula: um homem, um criador de aves, estava caminhando pelas terras de sua região, quando encontrou num pequeno matagal uma pequena ave, totalmente lisa, em plume, quer dizer, sem pena, sem penugem, sem nada. Levou-a para o seu aviário. Começou a tratar dela. A ave foi crescendo, emplumando, ganhando expressão, e ele reconheceu. Era uma águia. Algum tempo depois, passa pelos céus de sua região, daquela região, uma imensa águia real. Emite seu canto. A sua parenta lá no aviário fica desesperada, enlouquecida, corre de um lado para o outro, tenta voar, tenta acompanhar aquela águia, mas faltavam-lhe ainda penas, faltavam-lhe algumas plumas. A águia real foi embora, ela continuou a pipilar a sujidade do chão. Algum tempo depois, retorna àquela região a mesma águia real. Emite seu canto. Desta vez, a nossa águia lá do chão já estava plenamente formada. Então, abrindo a espiral, ela levanta voo em direção ao infinito, em direção às alturas, e acompanha aquela águia real. Nós somos águias reais. Nascemos simples e ignorantes. Simplicidade de coração. Ignorância de não saber, de não sentir, de não fazer. Mas devagarzinho nós fomos ganhando plumas, nós fomos crescendo, fomos adquirindo corpo e nos achamos, numa determinada época, já senhores de si. E nesse momento, nós vimos a águia real voejando baixo sobre a Judéia. Era Jesus. Ouvimos as suas canções excelentes. Tentamos acompanhá-lo, como aquela ave que ainda não estava pronta. Mas não conseguimos. O poder do mundo, o sacerdócio organizado, as coisas do mundo nos detiveram. 18 séculos depois, retorna esta mesma águia real, vai nos encontrar em Paris, emite seu canto, e alguém capta esse canto. Traduz esse canto para nós que já estávamos mais amadurecidos. E agora, esse alguém, chamado Allan Kardec, nos trouxe essas obras traduzindo o canto do Cristo. E com elas, ninguém mais nos deterá. Levantaremos voo na direção do infinito e acompanharemos a Jesus na jornada que Ele nos propõe. Com toda a certeza, isso vem acontecendo e vai continuar acontecendo. Já estamos amadurecidos para abrir a espiral de nossas asas e acompanhar a Jesus. Como nossas palavras são assim bastante pequenas para expressar o agradecimento que podemos ter a esses seres, podemos dizer assim: com unção
com devoção. Muito obrigado, Jesus, por ser o caminho, a verdade e a luz que nos conduz ao Pai. Muito obrigado, Allan Kardec, pela codificação que nos permite enxergar a luz do Cristo. Muito obrigado, senhores, pela paciência. Muito obrigado.